Perceber o seu direito à educação e a importância da alfabetização para a sua vida, na atualidade, vai lhe levar a atitudes transformadoras e à obtenção de benefícios que podem aprimorar suas possibilidades e a do meio em que você vive. Também vislumbrando aspectos do mercado que envolvem o segmento educacional no Brasil, faz emergirem diversas questões do ensino nacional. Você, sendo um agente de efetivação da dignidade humana, passando pelos instrumentos proporcionados pela educação, com passagem imprescindível pela alfabetização, bem como atuando no segmento. O Rogério Moraes, do blog Quedu, em matéria publicada em 2019, traz dados importantes dispondo que Sobral é consagradamente a capital da alfabetização do Brasil. O Ceará tem 82 das 100 melhores escolas de anos iniciais do ensino fundamental. Já Pernambuco é o grande modelo de ensino médio para o país. Saiu dos últimos lugares para atingir o melhor IDEB dos estados em 2015. Hoje, continua entre os melhores e possui a maior rede de escolas integrais, um modelo exportado para vários estados do Sul e Sudeste. E os exemplos não param por aí. Quando fazemos uma análise dos grandes centros urbanos, Teresina é a capital com o melhor desempenho educacional, tanto nos anos iniciais quanto nos finais. Maceió e Recife são as que mais avançam. Conforme a notícia do Diário do Nordeste, escrita por Educa Mais Brasil, o Dia Mundial da Alfabetização, instituído em 1967 pela ONU, exatamente traz nesse ano o Dia Internacional e tem como tema o ensino e aprendizado durante e depois da crise da Covid-19. A alfabetização é um direito fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, e é também a base da educação. No entanto, pelo menos 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE divulgado em junho de 2019. Pasmem, apenas 13 estados brasileiros conseguiram atingir a meta de redução do analfabetismo. Como o índice ficou abaixo do esperado, a meta final do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024. A pandemia do novo coronavírus dificultou ainda mais o acesso à alfabetização para muitos cidadãos. De um lado, as aulas da rede pública foram paralisadas. De outro, as instituições particulares adotaram aulas remotas. Profissionais destacam que manter o vínculo entre o indivíduo na fase de alfabetização e a escola é importante para o desenvolvimento. Em termos econômicos, na iniciativa privada, dados de 2018 demarcavam a existência de 40 mil escolas e uma movimentação de 60 bilhões de reais em mensalidades por ano somente para o ensino básico. Dados colhidos pela Folha de São Paulo, com base na consultoria especializada Roper, calculam que o ensino superior movimentou 54,5 bilhões em 2017, o que tem gerado fusões de redes de ensino superior para o mercado de ensino básico. Assistindo a este vídeo, você vai perceber a importância da alfabetização e o destaque dado pelas Nações Unidas ao Dia Nacional da Alfabetização, o 8 de setembro. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a importância da educação e a necessidade de entidades de defesa fortalecidas, bem como ações sociais públicas e privadas. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e sua atuação no âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e
conhecermos os famosos ossos do ofício. Antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então aos dados sobre alfabetização e o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, aí na Agenda 2030. Nesta data tão importante, bom lembrar do aniversário de Paulo Régulus Neves Freire, nascido em Recife em 19 de setembro de 1921 e tendo permanecido a serviço da alfabetização até 97. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América. E recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 86. Em 2012 foi sancionada a Lei 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Segundo uma pesquisa envolvendo 3 estados brasileiros, Paulo Freire é o nome de mais escolas aí que elas têm em comum. Durante a sua vida ele foi um educador e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele dominada e denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente constituído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado aí. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização quanto para a formação da consciência política. Paulo Freire, dentre várias obras publicadas, muitas sem tradução para o português ainda, publicadas no exílio, foi o autor de Pedagogia do Oprimido, um livro que propõe um método de alfabetização dialético e se diferenciou no vanguardismo dos intelectuais aí, tradicionais, e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como um método, mas como um modo de ser realmente democrático. Trata-se da terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de humanas em todo o mundo. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 63, quando ensinou 300 alunos a ler e escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado aí primeiramente em Pernambuco. O seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo João Goulart. Ele entrou para a Universidade do Recife em 43 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, Paulo Freire nunca exerceu a profissão de advogado e preferiu trabalhar como professor numa escola, aí, principalmente no 2º grau, e lecionando língua portuguesa. Em 61, ele se tornou diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife e, no mesmo ano, realizou junto com a sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam à constituição do método Paulo Freire. O seu grupo foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro, na época o João Goulart, aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num plano nacional de alfabetização,
que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos, os chamados círculos de cultura, aí pelo país. Em 64, meses depois de iniciada a implantação do plano, houve o golpe militar que extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias e em seguida passou por um breve exílio na Bolívia, trabalhou no Chile por 5 anos para o movimento de reforma agrária da democracia cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em 67, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade. O livro foi bem recebido e Freire foi convidado para ser professor visitante da Universidade de Harvard em 69. No ano anterior, ele havia concluído a redação do seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em várias línguas como o espanhol, o inglês e até o hebraico em 81. Depois de um ano em Cambridge, o Paulo Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, ele atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique. Com a anistia, em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980. Em São Paulo, a gestão de Luiz Erundina, de 89 a 93, ele foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo e exerceu esse cargo de 89 a 91. Dentre as marcas de sua passagem pela Secretaria Municipal de Educação, está a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, um modelo de programa público de apoio às salas comunitárias de educação de jovens e adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. Nesse contexto, ressalta Ebenezer Tacuno de Menezes, do site Educa Brasil, que dentro das atitudes históricas do Brasil para combater o analfabetismo, destacou-se o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, um programa criado em 70 pelo governo federal com o objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil em 10 anos. O Mobral propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos visando conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la à sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. O programa foi extinto em 85 e substituído pelo projeto Educar. Esse movimento ele iniciou as suas atividades com o compromisso de dedicar-se à alfabetização de adultos, mas tornou-se uma superestrutura, expandindo-se por todo o país no final da década de 70 e ampliando o seu campo de atuação às 4 primeiras séries do ensino fundamental. As metas iniciais previstas, no entanto, elas ficaram longe de serem atingidas. Isso porque o Mobral não alterou as bases do analfabetismo aí, elas calcadas fundamentalmente na estrutura organizacional da educação no país. Além disso, o seu modelo foi bastante condenado como proposta pedagógica por ter como preocupação principal apenas o ensinar a ler e a escrever sem nenhuma relação com a formação do homem. A ideia do Mobral encontra-se no contexto do regime militar do Brasil iniciado em 64, cujo governo passou a controlar os programas de alfabetização de forma centralizada. Até então, 2 décadas antes, a reflexão e o debate em torno do analfabetismo do país convergiam para uma consolidação de um novo modelo pedagógico e nesse modelo o analfabetismo era interpretado como efeito de uma situação de pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária e, sendo assim, a educação e a alfabetização deveriam partir de um exame crítico da realidade aí existencial dos educandos, da identificação das origens de seus problemas e das possibilidades de superá-los. Os programas de alfabetização orientados nesse sentido foram interrompidos pelo golpe militar porque eram considerados uma ameaça ao regime e substituídos pelo Mobral. Dessa forma, muitos dos procedimentos adotados no início da década de 60
foram reproduzidos, mas esvaziados de todo o senso crítico e problematizador. Na atualidade, sobre educação e alfabetização, é importante que você veja alguns dados relevantes. Na temática da alfabetização no Brasil, destaca o portal Paraíba Online, que dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, do IBGE, divulgado no mês de julho de 2020, apontou que 6,6% dos brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler ou escrever. Esse número se aproxima da meta traçada para o ano de 2015, quando o país deveria ter a média de analfabetismo diminuída para 6,5%. Em números reais, isso representa 11 milhões de analfabetos que deve crescer devido à pandemia. Conforme destacado por notícias oficiais das Nações Unidas, na Agenda 2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 4, à disposição para assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e para todas. Pretende-se até 2030 garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Também se propõe a garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Também se pretende assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade e a preços acessíveis, incluindo universidade. Até 2030 também se pretende aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Também se propõe a eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo aí as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Também garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Pense, construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Pense, a proposta até 2020 era para ser substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudos para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países africanos para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Para a ONU, a alfabetização é uma questão de dignidade e direitos humanos.
Todos os anos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, celebra o Dia Internacional da Alfabetização para lembrar o mundo sobre a importância da alfabetização como uma questão de dignidade e direitos humanos. Apesar dos progressos feitos ao longo dos anos, cerca de 773 milhões de adultos em todo o mundo ainda não dominam as competências básicas em escrita e leitura. Todos os anos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, celebra o Dia Internacional da Alfabetização, o dia 8 de setembro, para lembrar exatamente isso. É importante que nós percebamos, vimos aí os diagnósticos, vimos aí as situações problemáticas, vimos o histórico no Brasil, vimos o modelo inovador implantado e reconhecido pelo Paulo Freire, que depois foi tentar, foi um pouco abafado pelo regime, não é? Mas depois volta com força e vem crescendo aí a nível de Brasil e alguns estados, como a gente falou no começo aqui desse diálogo, né? E agora os desafios estão muito ligados aí à Covid-19, e aí com essa ênfase para a alfabetização ao longo da vida, mantendo os jovens e adultos no centro das atenções, até porque há dificuldade de acesso para o ensino à distância. Diz a ONU que os educadores são prioridade. Segundo a diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, para superar o impacto da Covid-19 é fundamental priorizar os educadores da linha de frente. Vimos a dedicação deles durante essa situação sem precedentes, mas também testemunhamos a sua insegurança e privação, já que o trabalho diário de alfabetização, por mais essencial que seja, recebe muito pouco reconhecimento. Os educadores em todos os lugares devem ser capazes de realizar suas tarefas em boas condições de trabalho, inclusive recebendo uma remuneração justa e com estabilidade no emprego. Eles também precisam ser capacitados ao longo de sua carreira para que sejam capazes de se adaptarem às diferentes circunstâncias, como o fechamento de escolas. Pense, 2 em cada 3 alunos ainda estão fora da escola. Com 2 em cada 3 alunos ainda sem condições de voltar às aulas, a chefe da Unesco destacou a importância de uma ampla capacitação para os educadores sobre a educação à distância. As novas tecnologias também têm grande potencial, embora eles não possam substituir a transmissão de conhecimento por pessoas. E aí destaca a chefe da Unesco, dizendo que eles podem ser aliados valiosos. Ela destaca que nós devemos apoiar o seu desenvolvimento e torná-los acessíveis a todos os alunos. Esse é um aspecto importante para refletirmos sobre o futuro da educação. Com relação às lacunas políticas reveladas pela pandemia, a crise da Covid-19 tem sido um lembrete gritante da lacuna entre o discurso político e a realidade, conforme as notícias da Unesco. Durante a pandemia, os programas de alfabetização de adultos em muitos países foram deixados de fora dos planos iniciais de resposta à educação. E a maioria dos programas de alfabetização de adultos que existiam, eles foram suspensos. O Dia da Alfabetização oferece uma oportunidade de explorar como posicionar a alfabetização de jovens e adultos nas respostas globais e nacionais, bem como formular políticas, sistemas e outras medidas de apoio aos educadores. Para que você saiba, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela está no mundo e no Brasil, logicamente, e exatamente foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-membros. Hoje são 193 países na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades. Ela é a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais,
cultura e comunicação e informação. A representação da Unesco no Brasil foi estabelecida em 64 e o seu escritório em Brasília iniciou as atividades em 1972, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social. Ela desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o governo, União, estados e municípios, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de auxiliar na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre os Estados-membros da organização. As áreas de atuação, por exemplo, você vai ver a educação. No setor de educação, a principal diretriz da Unesco é auxiliar os países membros a atingirem as metas de educação para todos, promovendo o acesso à qualidade da educação em todos os níveis e modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos. Para isso, a organização desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além de promover acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da educação como um valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países. Na área de ciências naturais, esse setor promove 2 temas prioritários e amplamente integrados do sistema das Nações Unidas, seja o desenvolvimento científico e tecnológico baseado em princípios éticos capazes de induzir a transformação social, a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tais temas são implementados no Brasil a partir de um conjunto de convenções internacionais, programas intergovernamentais e acordos de cooperação nas áreas de formulação e implementação de políticas de ciência e tecnologia, educação científica, avaliação e gestão dos recursos hídricos, educação ambiental e consolidação de reservas da biosfera e sítios do patrimônio mundial. Já na área de ciências humanas e sociais, ela tem como principal missão expandir o conhecimento e promover a cooperação intelectual para facilitar transformações sociais alinhadas aos valores universais de justiça, liberdade e dignidade humana. No Brasil, essa missão é implementada principalmente abordando os temas de inclusão social, redução da pobreza e das desigualdades, juventude e prevenção da violência, por meio de programas, projetos e parcerias com o governo federal, estados e municípios. Entre esses programas, destacam-se o Escola Aberta, que promove a abertura de escolas públicas nos finais de semana, oferecendo aí atividades artísticas, culturais e esportivas, a fim de afastar os jovens da violência, e o Criança Esperança, um projeto da Rede Globo realizado em parceria com a Unesco. No caso da cultura, é o fundamento da identidade, da energia e das ideias criativas dos povos. A cultura em toda a sua diversidade é fator de desenvolvimento e coexistência em todo o mundo. Nesse sentido, a Unesco elabora e promove a aplicação de instrumentos normativos no âmbito cultural, além de desenvolver atividades para a salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade cultural, bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e civilizações. No Brasil, a Unesco tem atuado em cooperação com as autoridades e instituições nacionais em diversas iniciativas para a preservação do patrimônio cultural, seja no apoio à preservação do patrimônio mundial e no fortalecimento dos museus, bem como na salvaguarda do rico patrimônio imaterial brasileiro. Também colabora para a proteção e a promoção da diversidade cultural do país, em atividades de formação e elaboração de políticas culturais nas áreas do artesanato, das indústrias culturais e do turismo cultural, entre outras aí. Na parte o setor aí de comunicação e informação, ela é orientada por 3 objetivos principais: promover a liberdade de expressão e de imprensa,
bem como o direito à informação. Também estimular o desenvolvimento de meios de comunicação livres, plurais e independentes, fortalecendo assim a diversidade, a proteção dos direitos humanos e a boa governança. E também sedimentar os pilares da sociedade do conhecimento, sobretudo pelo acesso universal à informação, com foco nas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. No Brasil, as ações da Unesco nesta área priorizam projetos, programas e debates centrados nas relações entre as TICs e a educação, fundamentalmente nas áreas de avaliação de resultados e formação de professores, na garantia do acesso universal às informações públicas, por meio do fortalecimento da governança eletrônica, da política de arquivos e bibliotecas e da gestão da informação, no alcance de um ecossistema midiático plural, com profissionais capacitados e fortalecidos e com meios capazes de solidificar a democracia brasileira. Então, agradecendo aí a nossa participação, a sua participação, nosso diálogo, aqui hoje trouxemos um apanhado sobre o Dia Internacional da Alfabetização. Vimos que há mais de 773 milhões de pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. Vimos a atuação do Brasil inovadora de Paulo Régulus Freire, né, um nordestino que teve uma grande inserção nacional e internacional. Vimos, mesmo tentando, de certa forma, eclipsar o trabalho do Paulo Freire, a criação de programas, mas que diante dessa inspiração acabaram por difundir de alguma forma a questão da alfabetização, e depois, com o retorno do Paulo Freire nos anos 80, não é? Um aprimoramento, até porque ele já vem com um desenvolvimento mundial nessa área de educação de forma crítica, da alfabetização, depois dessas figuras de tantas coisas, da atuação do Paulo Freire, dos programas que têm se desenvolvidos, desse foco principalmente dos anos 60, 70, 80 e 90, não é? E ainda dos desafios que nós temos hoje, inclusive com essa questão da distância, da utilização dos meios, essas TICs, né, os meios de comunicação da internet. Mas quantas pessoas hoje têm acesso a um vídeo como esse, à internet? Pesquise, depois, quem sabe em breve a gente faça um vídeo para que você tenha noção da quantidade de pessoas que não têm acesso à internet. Quer dizer que ficou realmente parado, não houve o interesse adequado. Então é muito importante a provocação do Dia Internacional da Alfabetização. E às vezes tem gente que tem preguiça de ler, cansa ao ler, não vê os temas adequados. Imagine aí, né? Quantas coisas nós descobrimos com a leitura e quantas pessoas não sabem ler, e junta isso ao quantitativo de pessoas que não têm acesso à internet nem a essas tecnologias para poderem aprender e que sonham com isso. Então, obrigado por participar, obrigado por estar conosco até aqui. Se inscreva, participe, compartilhe. Até a próxima.